Olá amigos, a todos aí que acompanham a gente pelas redes sociais, pelo Face da Prefeitura, que acompanham a gente aí no dia a dia, quando nós estamos aí falando sobre as questões do coronavírus, vacinação e etc, né, relacionadas à Secretaria de Saúde. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para fazer mais um balanço, trazer alguns números, em que pé que as coisas estão, situação que nós estamos, a questão de alguns óbitos que infelizmente nós tivemos aí na última semana, alguns óbitos que aconteceram aí no final de semana também. E hoje, além desse balanço que nós vamos fazer, alguma coisa com relação a número de dados, nós também trouxemos junto com nós aqui o Dr. Michel e o Dr. Fraivon, são os dois médicos nossos que atuam no ambulatório, né, que é a referência hoje para a Assis em relação à saúde pública para acompanhamento de pacientes suspeitos e confirmados com relação ao Covid, que é o nosso ambulatório, né? Então, nosso ambulatório que fica situado aqui do lado do posto central, aqui na unidade de saúde da família Maria Efigênia, né? Então, anexo ao posto central, e próximo a outra unidade nossa de referência para atendimento de pacientes com Covid, que é o Hospital Beneficente Moacir Miquelito. Então, são as duas unidades que nós temos para referência dentro do município, que atende os nossos pacientes através, né, do SUS. Então, são essas duas unidades que nós temos aqui. Então, para a gente se inteirar um pouco com relação a dados e informação que nós temos, então nós estamos aí com 2.582 pacientes conformados com Covid. Desses nós tivemos 2.208 pacientes curados, que eu acho que é um número importante para a gente estar falando. A gente sempre fala bastante com relação a óbitos, pacientes internados e UTI, mas eu acho que é importante ressaltar esse número, que a maioria desses pacientes que se recuperaram e foram curados, eles passaram pelo ambulatório e foram atendidos pela nossa equipe lá no ambulatório, e inclusive alguns, né, por esses médicos que estão aqui comigo hoje. Com relação a pacientes que estão em tratamento, são 331. Nós tivemos, infelizmente, 43 óbitos desde que iniciou a pandemia, né, esse mês aí com 14 óbitos, então é bastante morte para um mês só. Até então a gente vinha com 10 óbitos do mês de janeiro, e agora o mês de março que nós estamos com 43 óbitos. Hoje nós temos 35 pacientes internados, nós temos 20 pacientes internados na UTI, morador de Assis Chateaubriand, e 15 na enfermaria. Então, para início de semana que nós temos mais ou menos isso com relação a pacientes de Covid. Hoje nós estamos aqui, o Dr. Michel e o Dr. Flávio vai estar explicando um pouquinho de como que funciona a questão do ambulatório, como que nós tratamos, que tipo de medicação que nós prescrevemos, quando nós prescrevemos as medicações, por que às vezes prescreve uma medicação para um paciente e não prescreve para outro. Eu acho que o Dr. Michel podia iniciar, doutor, falando para a gente que serviço que nós estamos fazendo no ambulatório, que tipo de serviço que nós estamos prestando, como que nós atendemos, que conduta que vocês estão seguindo com relação ao atendimento aos pacientes, quando se pede raio-x, quando não se pede raio-x, quando se pede tomo, quando não se pede tomo, quando que prescreve azitromicina, quando que não prescreve, por que alguns pacientes às vezes vêm, pega mais um analgésico, outros saem com um pouco de medicação a mais, quando que a gente pede para esse paciente voltar, quando não volta, que tipo de acompanhamento que nós fazemos dentro do ambulatório. Maravilha, Fábio. Então aqui no ambulatório, eu acompanho o ambulatório desde que ele foi implementado, um pouquinho depois que ele foi implementado no ano passado. A gente faz acompanhamento de segunda a sábado, das 7 da manhã até as 7 da noite. Então a gente tem aberto durante esse período de 12 horas. Fora desses horários, a nossa referência continua sendo o Hospital Moacir Miquelito, que a gente orienta os pacientes a procurar. Então das 7 da manhã às 7 da noite, de segunda a sábado, a gente atende a população com casos confirmados ou casos suspeitos de Covid-19. Tanto pacientes que realizaram o exame na rede particular ou pacientes que vieram para fazer o segmento com a gente, né? Então todos os pacientes são acolhidos, a gente passa por uma triagem para saber como estão os sinais vitais do paciente, para classificar a questão de gravidade, qual paciente que é atendido primeiro. Depois disso eles passam por consulta médica e cada paciente é individualizado, para a gente fazer a melhor conduta de acordo com cada paciente. Então a gente vai levar em consideração as comorbidades, ou seja, as doenças que esse paciente porventura já possui, idade do paciente, fator de risco, início dos sintomas, como que o paciente abriu o quadro, quais são os sintomas que o paciente está apresentando agora. E a partir de cada um desses exames, desses dados, junto com o exame físico, né, ouvindo o pulmão do paciente, ouvindo o coração, vendo como é que o paciente se comporta, como é que ele está naquele momento, a gente vai traçar um plano de tratamento. Isso envolve desde a questão medicamentosa, a questão de exames,
data para coleta de exame, por que a gente sempre solicita um ou solicita o outro. Então isso vai ser muito levado em conta a condição clínica do paciente naquele momento. Então a gente vai definir a data que a gente vai coletar o exame e como que a gente vai fazer a medicação, né? A princípio, a parte de medicação, a gente faz sempre o uso de sintomáticos, porque o Covid é uma doença viral, então a gente vai tratar os sintomas do paciente como dor, febre, tosse, que são os sintomas mais comuns, as queixas mais frequentes do paciente, e daí a gente vai individualizar a questão de tratamento com corticoide, que é um tipo de anti-inflamatório, ou até mesmo com a necessidade ou não do uso de antibiótico. Aí acho que o Freire podia falar um pouquinho para a gente como que a gente faz sobre a questão dos antibióticos e a escolha dos exames aqui no ambulatório. Que na verdade é assim, doutor Flávio, né? Até o doutor Michel, a gente estava conversando um pouquinho antes de fazer aqui o vídeo. Eu acho que é importante esclarecer para a comunidade o que se fala tanto hoje de tratamento precoce. Eu acho que alguma coisa, a gente não queria aprofundar muito, mas um relato breve com relação à ivermectina, outros medicamentos que se falam muito, alguns medicamentos que são comprovados, outros que não são comprovados. E às vezes não anseia, a população quer que, eu quero medicação, ou quero que, não sei, os pacientes estão ficando muito ruins. Importante ressaltar, eu acho que lembrar que nós temos um percentual de pacientes que vão ficar, que vão evoluir para o estado mais grave. Então, quanto maior o número de pacientes confirmados, maior o número de pacientes que vão complicar. E por que dessa diferença? Que o Dr. Michel deixa aqui. Por que prescreve para uns e não para outros? E quando nós prescrevemos e quando pedimos esses exames? Uma toma, um raio-x, etc. Ok. Então, Fábio, como o Dr. Michel falou, a conduta é individualizada de acordo com cada paciente. Por exemplo, lá de consultório de um paciente tem um barulho, um estertor fino lá, sugestivo de uma pneumonia. Nesse paciente, geralmente a gente solicita daí um raio-x, se vê que está com febre ou algum sinal toxêmico, pede um hemograma, um PCR, para ter uma ideia do grau de gravidade do paciente. Com base nos exames ou até tratamento empírico, dependendo do paciente que a gente acha que ele não vai conseguir ter um retorno em breve, conseguir o exame para o mesmo dia, a gente já inicia às vezes uma azitromicina, um antibiótico, por exemplo, pensando numa infecção secundária, que aí seria uma indicação da azitromicina não para o Covid, mas para uma infecção oportunista que se aproveitasse ali da baixa de imunidade da infecção viral. O uso de corticoides, se for avaliar a fundo a literatura, ele tem indicação para pacientes dependentes de O2, porém nem sempre, a nível ambulatorial, os pacientes vão ter um retorno para a gente poder fazer o acompanhamento quando ele vai precisar de O2 ou não. Alguns aparecem numa consulta, a gente pede para retornar amanhã, eles aparecem aqui 4 ou 5 dias, perdem um segmento. Esse é um grande problema, a gente precisa que os pacientes que a gente solicita que voltem no dia seguinte, que eles mantenham o acompanhamento certo. Em alguns casos que a gente vê que o paciente é mais invasivo, às vezes a gente opta por entrar com mais remédios de uma vez. Mas o ideal é que o paciente faça o acompanhamento dia a dia e que a gente possa avaliar conforme cada dia da evolução da doença qual a real necessidade do remédio. A ivermectina e a hidroxicloroquina são remédios ditos comuns no tratamento precoce, né? A rigor, na literatura científica publicada em estudos grandes, como o Recover, por exemplo, que foi publicado esse mês agora no PubMed, não tem evidência científica de uso robusto. Muita gente faz o tratamento empírico, porque diz que na prática funciona. Isso fica a critério do médico, é uma conduta do médico, não deve ser imposta por ninguém, né? Do médico e do paciente, claro, respeitando a autonomia, se ambos concordarem em fazer uso ou não, tá? Seria essa visão aí. Eu acho que bem clara com relação à medicação, principalmente com relação ao uso do antibiótico, né, doutor? A gente tem que sempre preservar, é claro, para usar o antibiótico no momento certo, né? E na dosagem certa para o paciente. Isso. Não a gente ficar usando indiscriminado, porque isso significa que todo paciente que vai passar pelo ambulatório vai sair lá com um antibiótico, com uma dexametasona, uma outra medicação em si. E porque às vezes o paciente sai só, por exemplo, com paracetamol e não sai com todos esses medicamentos. Como o Dr. Michel falou, é uma virose o Covid. A maioria dos pacientes, uns 90%, vão ter apenas uma dor de cabeça, não vão ter uma pneumonia. Usar antibióticos e outros remédios mais fortes tem efeitos colaterais. Por exemplo, na azitromicina, 25% dos pacientes que usam tem uma diarreia. Um paciente tendo uma diarreia vai desidratar. Outro remédio muito usado por algumas pessoas é a colchicina, que é um anti-inflamatório. 80% dos pacientes que usam a colchicina têm diarreia. O que acontece? Às vezes os pacientes fazem esse tratamento empírico, não iam precisar de nada, tem uma desidratação e acabam passando por uma situação às vezes de urgência, uma desidratação intensa, uma hipossaturação pela desidratação.
ou até uma infecção intestinal que acaba adquirindo. Então tem que ser usado com cautela. Que nem Aristóteles já falou uma vez, o primeiro lema da medicina é primum non nocere, vem do latim primeiro não ferir. Antes da gente querer ajudar, a gente tem que primeiro não ferir o paciente, tem que usar as coisas com sabedoria. É importante, eu acho que frisar mesmo, doutor, com relação ao medicamento, todo medicamento a gente usa, ele vai ter uma reação, então é importante essa visão do médico, é importante essa visão, né, do paciente também, e junto o médico e o paciente tentar procurar o melhor tratamento que possa apresentar, na verdade, o paciente naquele momento. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião aqui na Secretaria de Saúde, onde estava o Dr. Flávio, estava o Dr. Michel, estava também a Adriana, nossa coordenadora de atenção primária, a Simone, diretora de vigilância, a Rita, que é a enfermeira do hospital também, coordenadora de enfermagem do hospital, onde nós discutimos alguma coisa com relação a isso. Claro, nós mudamos algumas coisas com relação ao nosso protocolo, principalmente com relação ao isolamento, né? A gente vai ampliar novamente o período de isolamento, porque eu acho que é importante, doutor Michel, ressaltar que os pacientes, claro, com a nova variante, se mudou um pouquinho com relação à sintomatologia dos pacientes e a conduta que o médico vai ter que ter com o paciente também. Gostaria que você falasse um pouquinho quando que está piorando mais, por que está piorando tanto no 7º, no 8º dia, porque o que as pessoas às vezes perguntam para a gente e acham, ninguém entrou com medicação, ninguém fez nada, mas chegou lá no 8º dia, pronto, o paciente arruinou. O meu vizinho, meu pai, meu tio, e evoluiu com pneumonia, que nem o doutor falou, e acabou indo a óbito. Então, eu gostaria que você explicasse rapidamente essa questão, a diferença que a gente tinha até o final do ano passado com relação à complicação de paciente e do que nós temos hoje. Então, assim, Fábio, o que a gente tem percebido bastante é que os nossos pacientes, no final do período de isolamento, a Secretaria de Saúde do Paraná já tinha feito uma recomendação desde o final do ano passado para que o isolamento fosse de 10 dias a partir do início dos sintomas, né? Nós adotamos esse novo protocolo agora no começo de janeiro e até hoje de manhã a gente estava fazendo esse isolamento. Alguns pacientes vêm tendo sintomas no final do isolamento. Então o paciente estava no 8º, 9º, 10º dia, tinha evoluído bem e de repente começava com sintomas um pouco mais, não necessariamente graves, mas apresentava sintomas que até então não tinha apresentado. Então, até por conta disso, por conta de algumas dúvidas que a gente tem a respeito das novas variantes, período de transmissão, taxa de transmissão, nós voltamos ao protocolo também, que o Ministério da Saúde recomenda, que a maioria dos municípios voltou a usar, que é o protocolo de isolamento de 14 dias a partir do início dos sintomas. É importante frisar essa questão, porque alguns pacientes confundem o resultado do exame com o início dos sintomas. Então, a gente conta o isolamento a partir do início dos sintomas. Às vezes o exame demora um pouquinho para ficar pronto, porque a logística de todos os exames eles não são enviados para Curitiba, então a demora às vezes está na questão de transporte, lá sempre sobrecarregado com os exames, mas a gente faz a contagem sempre a partir do início dos sintomas. Então agora a gente voltou para o protocolo dos 14 dias, a gente isola 14 dias a partir do início dos sintomas e vai observando os pacientes. O que a gente tem frisado bastante? A gente tem reuniões pelo menos mensais para poder atualizar o protocolo, atualizar o tratamento. Então a gente está sempre dando uma revisada na literatura, revisando tudo que as sociedades brasileiras de medicina intensiva, de medicina da infectologia têm reforçado, para poder fazer o tratamento de acordo com o período certo. Os pacientes agora nessa segunda onda que a gente vem vivendo, a gente não tem certeza de iniciar a variante ou não, mas eles estão apresentando uma recaída, uma piora dos sintomas mais para o final do isolamento. Por isso que a gente bate sempre na tecla com os pacientes, que mais importante, que mais relevante do que ficar falando sobre tratamento precoce, drogas que já são comprovadas que não têm eficácia, ou drogas que têm eficácia questionável, é fazer o acompanhamento precoce. Então, a partir do primeiro sintoma, o paciente já procurar o ambulatório, a gente pede para o paciente voltar sempre que tiver um sintoma novo, a gente sempre reforça para o paciente, eu prefiro que você venha aqui todo dia e a gente oriente e te mande embora do que você ficar 2, 3, 4 dias em casa aguardando melhor, aguardando uma droga que a gente não sabe se funciona ou não e chega aqui no estado mais grave, né? Eu acho que nesse momento é reforçar cada vez mais o acompanhamento precoce. Começou com sintoma, é leve, mas eu só estou com dor de cabeça, vem aqui, a gente vai avaliar, pede exame de acordo com a estratificação, né? Igual a gente tem os critérios para usar o antibiótico, para usar as medicações, a gente também tem os critérios para pedir os exames, quais exames a gente vai pedir. Então, às vezes eu entendo que o paciente, mas por que eu já não fui internado, por que eu já... Não, porque a gente vai fazendo tudo de acordo com a gravidade do paciente, de acordo com a sintomatologia do paciente. Então, sempre essa avaliação contínua e o início do tratamento, né, o acompanhamento mais cedo possível.
Agora, eu acho que assim, para a gente fechar, estou pegando um dado que eu recebi. Nós tivemos de atendimento, de consulta do mês de janeiro, dia 1º de janeiro, agora até a data de ontem, passou pelo ambulatório 9.205 pessoas. Então, entre consulta médica, consulta de enfermagem, mais algumas coisas, alguns procedimentos também lá dentro do ambulatório, etc. Então, é bastante gente. Então, assim, tem várias pessoas que passaram lá pelo ambulatório, se recuperaram, graças a Deus, a maioria. Outros, infelizmente, caminhando para o hospital, foram óbito. Mas, no geral, o fluxo do ambulatório, ele está muito grande. Nós estamos trabalhando no ambulatório com 2, tem dia até com 3 médicos direto para atender a demanda. Fora mais 2, 3 enfermeiras, técnicos de enfermagem, recepcionistas, etc. Eu acho que para a gente fechar com relação, acho que esse assunto, essa conversa agora de hoje, doutor Flávio, deixar algumas orientações, passar alguma coisa de orientação à população no geral, básico e rápido, para a gente fechar essa conversa de hoje. Então tá, acho que o mais importante de tudo é o pessoal saber usar corretamente a máscara, que não se deve manipular a máscara assim, pela frente. Isso não pode ser feito, a manipulação da máscara deve ser feita pelas bordas, tá? Então, e sempre antes e depois de manipular a máscara, principalmente depois, tem que passar um álcool na mão para poder desinfetar, porque a máscara ela é contaminada também por partículas que vêm de fora. Antes e após tocar numa maçaneta de uma porta, alguma superfície, tem que ser feita a higienização das mãos para evitar a contaminação. Quando alguém apresenta os sintomas, deve se isolar de início e procurar ajuda. Não deve ir para a casa da mãe, se isolar de alguém que não teve os sintomas ainda. A gente vê muito isso na prática, assim, um filho que pega e fica doente e vai para a casa da mãe se isolar, e aí contamina a mãe quando vê a mãe está numa UTI. Isso acontece bastante, então isso aí tem que ser cuidado. Outra coisa, a gente percebe, principalmente na última semana, muitas pessoas com sobrepeso e obesidade tiveram complicações, pessoas com diabetes. A gente tem que tratar os fatores de risco para evitar complicações, por exemplo, pacientes com sobrepeso, obesidade, diabetes, doença renal crônica, hipertensão descontrolada. Então, essas doenças têm que ser controladas. As pessoas, de acordo com dentro do decreto, nos horários permitidos, devem praticar atividades físicas também para ter um condicionamento físico, uma alimentação saudável. Tá? O uso das vitaminas, elas são mais para a profilaxia do Covid, também não para no momento da doença. No momento da doença, a gente tem outras prioridades para tratar. Vitamina D, zinco e outros complexos vitamínicos podem ser usados, mas profilaticamente. Isso é interessante, como para qualquer outra doença. Seriam mais essas as principais orientações. Isso aí. Eu gostaria muito de agradecer ao Dr. Michel, ao Dr. Flávio, por tirar aí um tempinho para a gente estar discutindo, falando um pouquinho, levando algumas orientações para a população. Eu acho que assim, claro, todo mundo está angustiado com a situação, todo mundo está preocupado com a situação, Para nós, na Secretaria de Saúde, eu enquanto secretário, o prefeito Valtinho também enquanto prefeito, o gestor, a gente, nós fazemos reuniões todo dia lá no gabinete, o prefeito sempre participando, trazendo as demandas, algumas coisas que as pessoas falam com ele também, algumas sugestões, algumas reclamações. Claro que tudo é bem-vindo e a gente traz para discutir. Então, assim, eu espero que tenha ficado claro com relação a essas orientações. Eu reforço mais uma vez com relação a não evitar aglomeração, evitar festa clandestina, respeitar o toque de recolher e mais outras orientações que nós temos também estipuladas dentro do próprio decreto. Importante frisar que nós estamos vacinando a nossa população. Sábado nós tivemos um evento grandioso com relação à vacina, muito bem organizado, conseguimos atingir um público maior com relação à vacina até 75 anos. Temos para chegar também nessa semana, acredito que hoje mesmo, mais doses de vacina. A gente vai estar falando com vocês, levando a população à orientação. Estamos querendo ampliar essa semana agora uma faixa etária um pouco maior com relação à vacinação. E além da vacinação, os cuidados que nem o Dr. Flávio orientou, os cuidados que a gente já vem trazendo, a gente manter esses cuidados. E quem sabe os próximos meses a coisa começar a acalmar um pouco mais e a gente poder voltar, graças a Deus, à vida normal. Claro que as vacinas parece que está aparecendo aí uma luz no final do túnel, que está ampliando a questão das doses de vacina. Nós vamos estar vacinando todo mundo. Espero que a população, a comunidade com responsabilidade siga nossas orientações. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, a Secretaria de Saúde está aí de portas abertas para esclarecer toda a população.